Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir hoje a história de Elvia Cristiane de Oliveira Ferrão Lopes. A Elvia foi aluna, minha querida Elvia, foi minha ex-aluna da Escola Municipal de Primeiro e Segundo Graus Dr. Getúlio Vargas, foi minha aluna no ensino médio, que naquela época era o colegial, e ela também participou da peça teatral Morte e Vida Severina, no Festival Interno de Teatro Getúlio Vargas, e a característica básica dessa peça é que foi a turma da sala de aula que se juntou todinha para montar essa peça e se apresentar no teatro. E daquilo, né, nasceu uma amizade que eles mantêm até hoje. Então a Elvia vai contar um pouquinho dessa passagem dela pelo Getúlio e a experiência dela anterior também educacional, e logo em seguida vai falar a respeito da experiência nas atividades teatrais. Elvia, é um prazer enorme ter você conosco aqui hoje, viu? Imagina, Muito importante, uma delícia. Passaram-se muitos anos, né? Foi quando? 1985 que nós tivemos juntos. 34 anos atrás. 85, 86, né? Isso. Mas você esteve bastante tempo no Getúlio Vargas, que eu sei. Então conta para nós um pouquinho dessa sua linda história aí. Então, como você já falou, né? Meu nome é Elvia e eu nasci em Sorocaba e entrei na escola Getúlio com 6 anos de idade para fazer o pré. E de lá segui até o segundo colegial, sendo que no primeiro que a gente fez essa peça, que ficou marcada em todo mundo até hoje. Então, depois fui para uma outra escola da cidade para fazer o final do colegial, né, como era naquele tempo, já direcionado para vestibular, né, e Sim. saí daí fiz a faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Isso. Então, da peça, o que eu posso, né, dizer, lembrar, é que realmente toda a minha sala participou, a grande maioria, né, alguns outros alunos que não foram. E a gente fez realmente um elo de amizade muito forte, que ficou marcado, né, em todo mundo praticamente até hoje. E a gente mantém contato com alguns por causa da peça, vamos dizer assim, né, por causa do estudo na escola e a peça também. Para mim, né, especialmente, foi o primeiro contato, e infelizmente o único, que eu tive no teatro. No teatro. Mas eu me lembro que os exercícios, né, que a gente fez durante a peça lá, nos ensaios e toda aquela parte mesmo teatral foi muito interessante. Foi uma escola, né, para desinibição, acredito eu. Eu me lembro de uma reunião que a gente teve lá, que você colocou os alunos um de frente para o outro, em pares. Isso. A gente tinha que fechar os olhos e tocar a outra pessoa. Isso para mim foi muito marcante, que era jovem, criança, né? Eu não tinha essa noção, né, assim, de tocar num estranho, vamos dizer, porque toque só familiar, né? Para desinibir mesmo, para ver que, né, nada acontece, nada acontecia e às vezes na vida você ia ter que fazer isso. Certo. Que é uma coisa que acabou acontecendo comigo. Trabalhei, depois fiz direito, trabalhei na área, mas depois mudei de área, fiz uma formação em instrumentação cirúrgica e trabalho com paciente. Ah, é com paciente. Com a empresa, né, que fornece material para cirurgias, e fui como instrumentadora diretamente no paciente. Então tocar uma pessoa estranha, que foi uma coisa, né, que na época do teatro foi muito diferente, acabou servindo na minha formação, né, na área da saúde. Então, quando o paciente está na mesa de cirurgia, você tem que fazer vários procedimentos que é necessário tocar, né, na pessoa que você nunca viu antes. Então, isso foi uma coisa que me marcou também, muito. E na verdade foi um exercício só de toque, o quê? Do rosto, Isso. dos ombros, que é a sensibilização, né? Isso. E a mão também, principalmente a mão, né? E foi bem diferente, né? Do que eu já tinha vivido até ali, né? Com aquela idade de 14 anos. Certo. Então foi muito interessante, bem marcante. A peça foi muito legal. O que eu acho legal de falar é que a gente ganhou o festival. E foi muito prazeroso, né?
porque a gente trabalhou para aquilo e no final colhemos o fruto. Então foi muito legal. E a amizade mesmo que ficou, né, com o pessoal, a união, né, e acho que isso é o mais importante. Claro que também tem todo o contexto da literatura, né, que a gente, não só nessa peça, mas durante as aulas, né, a gente fazia bastante leitura, né, de poemas também. Então tudo isso, na hora a gente não percebe, mas depois, no decorrer da vida, que a gente vê os efeitos, né. Sim. Gostar de ler, que é uma coisa que eu gosto bastante. Às vezes não leio tanto quanto eu gostaria, né, pela correria do dia. Mas é uma coisa que eu aprendi, eu acho que ali também. Sim. Foi um gosto que me trouxe, né? A leitura. E é isso. Hoje eu sou, na vida pessoal, né? Casada pela segunda vez. Eu fiquei viúva no primeiro casamento. Trabalho nessa empresa de material cirúrgico, com crânio e coluna. E, inclusive, agora eu vou ter que atender uma urgência. Vai ser correndo daqui. Que faz parte, né, do meu dia a dia, entendeu? E acho que é isso, assim, professor, né? Sim, o mais importante, assim, sim, né? Com certeza. Na época que vocês fizeram a peça, vocês fizeram a leitura, depois debate em cima, como funciona? Era isso? incrível, eu me senti artista, sabe? É. Nem primeiro contato eu me senti importante. Mas fazia um círculo no teatro, lá da escola, né, do Getúlio Vargas. A gente foi primeiro, reuniu todo mundo sentado em círculo para ler o texto. E a gente falava bater o texto, né? Sim, é. Aí depois foi separando os personagens, né, os atores, cada fala, que dá bastante trabalho, né? A gente não imagina como é complicado deixar tudo aquilo organizado. E várias sessões para leitura. Aí depois que começou, né, a fazer o posicionamento no palco, entonação de voz, que é uma coisa complicada, porque a gente acaba, eu tenho uma voz baixa, né, falando pra gente só, né, esquece que tem última pessoa na plateia. Então todas essas noções, né, você foi passando pra gente, foi muito legal. Sim. A ponto de um dia assistindo teatro, né, você se dá conta, né? Isso. Por que o ator falou daquele jeito, né? Tão alto. A gente começa a perceber o profissional, né? Sim. Do teatro ali. Quem que assumiu a liderança do grupo? Eu acredito que foi o Mário. O Mário. Mário que foi o o... Mário Mascarenhas. Tipo, ele não era o diretor. Porque acho que porque ele também não tinha experiência. acho que o professor era o nosso diretor, né? Não, na verdade, nós só dávamos orientação e vocês faziam tudo, Eu não né? me lembro do diretor, mas eu lembro que tudo que acontecia, tipo, tem que arrumar a luz, chama o Mário. Tem que arrumar não sei o que no chão, chama o Mário. A roupa não ficou pronta, fiz o Mário. Era o Mário. Era assim. Entendi. Que ele era bem acolhedor também, eu me lembro. Então, tudo que a gente tinha de problema, entre aspas, a gente falava com o Mário. Ótimo. E aí vocês têm um grupo até hoje, então? Na verdade, algumas pessoas a gente acaba conhecendo, né, encontrando, como eu encontro com alguns médicos, né, que também estavam lá na escola. Mas o grupo nasceu, o mais forte agora, é pelo teatro mesmo. Para a gente fazer esse encontro, né, de tantos anos de morte e vida severina. Ah, que legal. E aí fica... Tem gente no grupo que consegue colocar fala sem ir lá atrás buscar. Está na memória ainda. Sim. Infelizmente não é a minha, né? Eu esqueci a minha fala, não consigo lembrar. Mas a maioria sabe até hoje, decora. Interessante também, professora, que lá na época, eu conseguia verificar assim, alunos que a gente não imaginava que ia se dar tão bem, entendeu? Por quê? Como isso é uma coisa de dentro, né? Um talento interior da pessoa. Pessoas que você achava que ia falar baixo ou que não ia dar conta do texto, se saíram muito bem, deram um show. E eram tímidos e de repente... Isso, exatamente. Se revelaram. Isso. É verdade. Exatamente isso. Coisa boa. Bom, você passou então pelo Getúlio desde a pré-escola, né? Então, né? Sim. E depois vem toda essa passagem. Então,
conta assim, o que foi o Getúlio para a sua vida? Então, o Getúlio é entende? super marcante na minha vida, né? Porque eu já frequentei na barriga da minha mãe. Não sei se o Aí a professor sua mãe já sabia. estava lá, Minha mãe estudou no Getúlio, de formação também de professora? básico, né? Ensino básico, fundamental, né? Ensino que fala hoje. fundamental. E aí ela foi fazer contabilidade em outra escola, técnico em contabilidade. Depois ela voltou, depois de casada, ela voltou a fazer magistério. Ministério. Aí ela ficou grávida da minha irmã, que é 1 ano e 3 meses de diferença de idade, né? Nós duas. Fez o magistério 1 ano com a minha irmã na barriga, passou o outro ano, no último ela estava grávida Sim, de mim daí. sei. Então já frequento Getúlio bem da infância, desde a formação, Sim, literalmente. sim. Né? Então, depois eu continuei no Getúlio e eu achava, sempre gostei muito, né? Sempre achei uma escola excelente. Naquela época, né? Vamos falar daquele tempo lá. Era a escola pública, né? Melhor da cidade, com certeza. Isso eu acho que todo mundo sabia. E amizade, né? Muitas amizades que a gente Ficaram fez pra lá. sempre. Muito bem. É, a formação mesmo, né? A escola realmente tem uma parte fundamental, né? Acho que de todas as pessoas, né? Não Sim. só da minha. A minha foi o Getúlio, mas acho que a escola, para cada um, né? É muito importante. É. Realmente a gente passa muito tempo ali dentro, né? E aprende a viver. A escola ensina a gente a viver. Aí, para fechar, fala alguma coisa que você queira dizer, alguma coisa que você tem vontade de dizer para todos nós. Na verdade eu só gostaria de agradecer esse convite, né? E falar da minha admiração por você, mas não é uma rasgação de seda, não, mas realmente, professor, você é vocacionado para o que você faz, né? E isso eu acho muito bonito e muito importante. Então não é um professor que passou na minha vida, é um professor que ficou na minha vida, né? Dentre outros também, né? Então isso daí eu queria te dar parabéns e olha, me serve de exemplo, porque 34 anos depois, você ainda está estudando, não é? Isso não é para todo mundo. Mas vocês são muito importantes, vocês sempre foram muito importantes, passaram por lá, fizeram história e por causa disso, a dedicação de vocês, né? É a nossa... Dava livros para vocês lerem, vocês liam, né? Dava uma atividade, vocês faziam, então isso é muito importante, né? Essa vontade de fazer e fazer bem feito. Vocês fizeram isso e que você fez isso. Mas eu acho que é porque você deu um puxão, né? Você deu a Muito nossa obrigado, trilha, Deus né, abençoe você, sucesso em tudo que você for fazendo e continuemos Obrigada, juntos, viu? tá bem? Obrigada. Sempre, logo, logo tem mais um encontro nosso. se Deus Oh, vou quiser. adorar. Obrigado. E para vocês, até breve e até a próxima.